E se eu te dissesse que existe um hábito disponível por aí, extremamente simples e acessível, mas que só demandaria um pouquinho do seu tempo e disciplina para que você possa incorporá-lo na sua rotina diária, e que o resultado obtido através desse novo hábito te colocaria em 90% à frente de outras pessoas que não o praticam? Você estaria disposto ou disposta a praticá-lo? Fala pessoal, eu sou o Graciano Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este é um espaço de reflexões, ideias e um bate-papo para você desenvolver ainda mais o interesse pelos livros. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Isso é muito importante. E participe também da nossa conversa, deixando o seu comentário aqui embaixo. Esse vídeo é especialmente para você que quer começar a ler ou até já tentou, mas sente que não consegue manter o ritmo. Para quem olha para outras pessoas que lê e pensa, isso não é para mim. Talvez você já até tenha começado vários livros e abandonou no meio da leitura. Talvez ache que não tem foco, que não tem capacidade e que se distrai demais, ou que não nasceu com esse dom. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Leitura não é talento, é hábito. E o que impede a maioria das pessoas de avançar não é falta de capacidade, é falta de método e constância. E é exatamente aí que mora a diferença. E ao longo desse vídeo, você vai entender por que a leitura é o hábito que coloca você na frente de 90% das outras pessoas. E porque isso não tem nada a ver com inteligência acima da média. Eu vou te mostrar o erro silencioso que bloqueia a maioria dos iniciantes e como um ajuste simples na forma como você encara a leitura já muda completamente o jogo. Você vai entender que o cansaço mental que sente ao ler não é falta de capacidade, é falta de estratégia. E quando você entende como o seu cérebro lida com a leitura, tudo fica mais leve, mais claro e muito mais possível. E aí você começa a enxergar porque quem desenvolve esse hábito sai naturalmente na frente. Se você acha que o hábito que coloca você na frente é simplesmente ler qualquer coisa, sinto lhe dizer que infelizmente você já começou errado. A diferença não está em ler muito, está em ler melhor. E é aqui que quase todo iniciante se perde. A pessoa decide que vai criar o hábito da leitura e compra um livro. Até começa animada e poucos dias depois já está cansada, dispersa e pensando em desistir. Não porque não gosta de aprender, mas porque está lendo do jeito errado. Isso não é falta de inteligência, é só um erro de abordagem. Existe uma crença muito forte de que ler bem é ler rápido, de que quanto mais páginas você avança, melhor leitor você é. Só que isso é o oposto do que realmente constrói vantagem. O nosso cérebro não funciona na base da pressa. Ele aprende por associação, por significado. E isso é inerente ao funcionamento da mente humana. Quando você lê só para terminar, a sua mente entra no modo automático. Os seus olhos percorrem as palavras, mas o significado não cria raiz. É como se você estivesse assistindo a um filme enquanto mexe no celular. Você até acompanha a história, sabe mais ou menos o que está acontecendo, mas não se envolve de verdade. E depois diz que não se lembra do que viu. E eu vou além. Você também não sente o que poderia ter sentido se tivesse prestado a devida atenção no filme. Você não se emociona, não se impacta e não se conecta. E isso não acontece porque o livro ou o filme são ruins. Acontece porque faltou presença da sua parte. E é aqui que 90% das pessoas ficam para trás, porque elas até começam a ler, mas não aprendem a ler melhor. E sem método, o hábito não se sustenta. A leitura vira cansaço, vira frustração, vira aquela sensação de isso não é para mim. Só que o problema não é você, é a forma como você está praticando. O hábito que coloca você na frente não é simplesmente abrir um livro todos os dias. É desenvolver uma forma estratégica de leitura.
É diminuir o ritmo quando necessário, é fazer pequenas pausas para refletir, é se perguntar o tempo todo o que o autor está querendo dizer aqui. Isso cria conexão com o texto lido. A leitura deixa de ser esforço e começa a virar clareza, as suas ideias ficam mais organizadas, a sua fala melhora, a sua capacidade de argumentar se fortalece. E isso não vai acontecer do dia para a noite, mas vai acontecendo de forma gradativa. É um ajuste simples, mas com impacto enorme. E é exatamente por isso que ler melhor é o que sustenta esse hábito a longo prazo. Porque não adianta ler muito e esquecer tudo depois. Inclusive, se você já passou por isso, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado 5 dicas para ler melhor. Ele é um complemento perfeito desse assunto, porque ali eu mostro de forma prática como fazer esses ajustes que tornam a leitura mais leve e mais eficiente. E aí você percebe como tudo se conecta? Quem aprende a ler melhor transforma a leitura em ferramenta. E ferramenta gera vantagem, vantagem intelectual, vantagem profissional, vantagem nas conversas, nas decisões, na forma de enxergar o mundo e por aí vai. Agora, deixa eu trazer isso para algo bem concreto. Você não precisa começar com metas gigantes. Comece com 10 minutos por dia, mas com presença total. Leia um trecho pequeno e antes de continuar, explique mentalmente com suas próprias palavras o que o autor quis dizer aqui, ou o que você entendeu. Se não conseguir explicar, releia com calma. Isso já muda completamente a sua retenção. E outra coisa simples, escolha livros compatíveis com o seu nível atual. Não adianta querer começar por algo extremamente complexo e achar que o problema é você. Começar com livros grandes que têm dezenas de personagens e nomes difíceis de pronunciar e até mesmo de se lembrar, dificilmente vai dar certo. A progressão é parte do processo. E se isso aqui está fazendo sentido para você e você percebe que o problema nunca foi falta de capacidade, mas falta de direção, então se inscreve no canal, porque aqui a gente aprende a ler melhor, sem sofrimento, sem pressão e de um jeito que realmente dá resultado. E quando você começa a aplicar isso, mesmo de forma pequena, você já está fazendo parte dos 10% que decidiram não ficar para trás. Então percebe a lógica? O que coloca alguém na frente não é simplesmente dizer eu leio, é entender que leitura não é quantidade, é qualidade, não é correr páginas, é construir compreensão. Muita gente começa animada e para no meio porque associa a leitura a esforço, cansaço e a frustração. Mas o problema nunca foi falta de capacidade, foi a forma como você estava lendo. Quando você tenta avançar sem ter atenção, a sua mente não registra. E aí vem aquela sensação de que ler é difícil demais. Só que a mudança acontece quando você entende que ler melhor é um ajuste de postura, é sair do automático, é envolver o cérebro, é transformar a leitura em treino de atenção e pensamento. E quando isso vira hábito, a consequência é inevitável. Mais clareza, mais repertório, mais consciência nas decisões. É assim que você começa a se diferenciar da maioria. Não porque nasceu diferente, mas porque decidiu praticar diferente. E se você já tentou criar o hábito da leitura e sempre parou no meio do caminho, entenda uma coisa: o seu problema nunca foi falta de disciplina, foi falta de método. E a maioria das pessoas tenta ler do jeito que dá. E é exatamente por isso que se frustra, se distrai e abandona o livro. Quer transformar a leitura em hábito real, não em tentativa. E não é nada de teoria complicada. Você vai encontrar um caminho estruturado, simples de aplicar na rotina e feito para quem quer gerar constância. Mesmo que hoje você leia pouco ou quase nada. Não é milagre, é um processo. E o processo funciona quando você aplica. Se você quer destravar a sua leitura, comece hoje mesmo com um método que vai te trazer resultado. O acesso está no link aqui embaixo, caso você queira continuar evoluindo. E se esse conteúdo fez sentido para você e você percebe que não quer mais fazer parte dos 90% que começam e desistem,
Então se inscreve no canal, porque aqui a gente constrói esse hábito passo a passo de forma simples, realista e sem pressão. E deixa o like, ativa o sininho para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo, mas principalmente se inscreve para continuar essa jornada aqui comigo. No próximo vídeo eu vou aprofundar ainda mais como tornar a leitura mais leve e possível no seu dia a dia. E obrigado por assistir esse conteúdo até aqui. A gente se vê no próximo. Até mais. Um abraço.